Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou professora de português e hoje, sexto ano, nós vamos falar sobre a injunção e a narração. Os nomes parecem esquisitos, mas vocês verão que essa matéria é muito legal. Então, vamos lá, sexto ano? Bem, a injunção é a maneira, é o ato de ordenar, expressamente, de mandar executar alguma coisa. Olha, no nosso dia a dia, nós lidamos com vários tipos de textos que vão nos instruir, que vão nos dar direcionamentos, Então, nós vamos ver que esses textos, eles são chamados de textos injuntivos, porque eles têm um objetivo, essa situação da gente, por exemplo, querer um resultado, instalar ou configurar um aparelho ou preparar uma refeição. É isso mesmo. Uma receita de bolo, por exemplo, é um tipo de texto injuntivo. Bem, como nós estamos falando, o texto injuntivo, ele vai ter um determinado tipo de leitor, ou seja, aquelas pessoas que estão buscando essas informações a respeito desse procedimento. E aí nós vamos ver, que esses textos injuntivos, eles vão ter verbos no imperativo, que são aqueles verbos que vão ordenar, aconselhar determinadas ações, determinados procedimentos. Olha, a receita de bolo. Nós vamos observar que na receita de bolo nós temos, primeiro, os ingredientes, o que a gente vai usar ali para poder preparar, aquele alimento. Nós temos um modo de preparo. É justamente no modo de preparo que nós vamos encontrar os verbos no imperativo. Olha, bata no liquidificador, acrescente a maisena, leve ao forno. Esses verbos estão no imperativo, nos dando essa sequência, essa ordem, esse procedimento, a maneira que nós devemos proceder. Bem, além da receita de bolo, nós temos também os manuais, o manual de videocassete, de jogos. Esse aqui é um manual para se montar um armário. Então, tem as partes do produto, aqui vem as orientações de como você deve encaixar cada parte, também vem as ferragens, e aí você vai seguindo esse procedimento. Bom, olha só, nós vamos observar que dentro dos textos injuntivos, nós vamos encontrar uma subdivisão, que são os textos prescritivos. E aí vocês vão perguntar, mas qual que é a diferença? Olha, o texto prescritivo, o grau de obrigatoriedade é maior, tá? Então ali não há como fugir daquela obrigação. Então, nós vamos perceber que precisamos seguir as ordens da maneira que elas estão ali no texto. E aí, vocês vão perguntar assim, que tipo de texto prescritivo é esse? Vamos ver? Olha só, um contrato de compra e venda. Então, nós vamos observar que esse tipo de texto, ele é bem fixo. Então, tem ali a descrição do comprador e do vendedor, aí tem o que é a obrigação de cada um, o que cada um deve fazer, quais as responsabilidades ou as obrigações de cada um. Então, está tudo aqui. E as pessoas envolvidas, o vendedor, o cobrador, eles não podem fugir dessas obrigações. Nós vamos observar também que nós lidamos no nosso dia a dia com os textos jurídicos, sim,
principalmente agora na pandemia, nós ouvimos sempre assim, tem um decreto de lei, tem uma nova situação, foi publicado no Diário Oficial. Sim, então nós vamos observar que os textos jurídicos, né, eles são aí essas normas legais, vão direcionar ali as obrigações, os afazeres, né, da população em geral. Então, como eu disse, leis, constituições, né, decretos, sentenças, são textos jurídicos. Também contratos, testamentos, são esses tipos de textos jurídicos. Bem, olha só, foi fácil, né, a injunção, né, textos injuntivos. Agora nós vamos ver uma outra modalidade de texto. Esta eu acredito que vocês estejam mais acostumados, a narração. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler um texto para vocês e daqui a pouco nós vamos falar das características dessa narração. Então vamos lá. A formiga e a pomba. Uma formiga foi à margem do rio para beber água. E sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma pomba que estava numa árvore sobre a água arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza perto dela. A formiga subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para colocar varas com visgo perto da pomba, que repousava nos galhos, alheia ao perigo. A formiga, percebendo a sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou cair a sua armadilha e isso deu chance para que a pomba voasse para longe a salvo. Moral da história: trate bem o seu próximo, que ele lhe tratará bem depois. Olha, sexto ano, esse texto que nós acabamos de ler é uma fábula. Vocês já sabem, vou só fazer uma revisão. A fábula são essas narrativas breves, né, que normalmente aparecem aos animais ou criaturas inanimadas. E as fábulas são essas narrativas que vão trazer um determinado ensinamento, uma moral. Vamos ver que os animais que aparecem na fábula, elas têm características humanas. Né? E aí nós vamos falar que isso é pelo recurso da personificação. A fábula tem esse objetivo, abordar, chamar atenção, nos levar a refletir sobre as virtudes e os defeitos humanos. Agora vamos ver o que a fábula tem a ver com a narração. Vamos lá? Bom, como nós vimos, a fábula vai narrar, vai contar uma história. Na fábula nós vamos encontrar as personagens, ou seja, esses seres que agem na narrativa. No caso da fábula que nós acabamos de ler, nós temos a pomba, a formiga, o caçador, tá vendo? São as personagens, né? São as personagens que vão desenvolver essa ação, essa progressão dos fatos na história. Às vezes, gente, nós vamos observar que numa narrativa nós temos uma personagem que se opõe ao protagonista. Protagonista é a personagem principal. E aí essa personagem que se opõe ao protagonista, a personagem principal, é chamado de antagonista. Ali no caso da nossa historinha, o caçador, ele vai surgir como um antagonista. Ele está ali opondo a pomba. Né? E às vezes, gente, nós temos histórias que às vezes não tem o protagonista, não tem o antagonista. Então, às vezes, é a própria situação narrativa que vai surgir como opositora. Tá? Bem, então, personagens. Além disso, nós vamos observar que existe o tempo e o espaço na narrativa. Na fábula que nós acabamos de ver, nós vamos ver que o espaço era ali,
na beirada do lago, a formiga, ela cai, aí vem a pomba, joga folhinha, salva a formiga. Então, nós temos esse espaço. Nós observamos que nessa fábula, o espaço, ele é pouco trabalhado. E aí, mas o espaço, ele serve como essa referência para situar essas ações em relação, né, às outras. Bom, e também, né, justamente esse espaço que nos ajuda a compreender aí a história contada. Olha, nós também temos o tempo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O tempo, ele pode se dividir em cronológico, a gente percebe a passagem do tempo. Eu falo assim, hoje pela manhã eu acordei, estava chovendo, depois ao meio-dia eu fiz uma refeição leve, à noite eu descansei. Tá vendo? Isso aí é o tempo cronológico. A gente percebe essa passagem do tempo. Nós falamos que o tempo cronológico tem a ver com o tempo marcado no relógio, tá? Nós temos também o tempo psicológico. O tempo psicológico é um tempo de imaginação, devaneio, que seria ali a pessoa ficar imaginando as coisas. Olha, quando você encontrar um texto assim, Samantha sentou na cadeira e ficou pensando como ela era feliz quando era criança, que ela brincava. Olha, a gente não sabe quanto tempo a personagem ficou ali sentada, pensando, refletindo. Esse é o tempo psicológico. Bem, olha só, existe o próprio tipo de texto, já fala, narrador. Sim, o narrador vai ser quem organiza esse relato. É ele que conta essa história, né? E aí nós vamos ver que o narrador, ele pode, né, ter posições diferentes. Então nós vamos ver que o narrador, ele pode ser narrador-personagem, ou seja, ele age, ele participa da própria história. E aí ele pode ser ou protagonista, o principal, né, ou coadjuvante, que seria um secundário, tá? E vamos ver também que às vezes os narradores podem não participar da história. Ele vai narrar alguma coisa que ele está observando, que ele está vendo. Ou às vezes nós temos narradores que sabem tudo, então eles narram todos os acontecimentos ali. Então, lembrando, o narrador pode narrar aquilo que acontece com ele, o eu levantei hoje às 6 horas da manhã, narrador personagem. Ou pode ser esse narrador de fora. Maria Alice levantou às 6 horas da manhã, tá vendo? Bom, nós vamos observar que a narração, ela acontece, nós temos uma história, porque há um conflito. O que é conflito, Maria Alice? Conflito é a situação de desequilíbrio. Então, quando nós temos uma narração, a gente tem ali as personagens e aí tem esse desequilíbrio. Nós vamos observar que na nossa fábula, né, a situação foi justamente ali, a formiga precisando, né, ela ia quase morrer afogada. Então, começou ali o conflito. Aí vem a pomba, né, vai auxiliar a formiga, tá? Quando esse conflito chega no ponto máximo, nós temos, né, o clímax, ou seja, a situação se resolveu, tá? No caso da nossa fábula, nós vamos observar que nós temos 2 conflitos e 2 clímax. Por quê? No primeiro momento, nós temos ali a formiga quase afogando. A pomba foi e salvou, resolveu. Mas aí depois nós vamos ver que a pomba está lá distraída e ela começa a correr perigo. Olha, um outro conflito. E aí nós temos ali a formiga, vai picar o pé do caçador e aí, olha, um outro clímax. Aí nós vamos observar que assim que essas situações, né, complicadas
são resolvidas, a história vai caminhar para o desfecho. Então, nós vamos ver, né, quando o conflito é resolvido, a gente vai caminhar para o final aí da narrativa, nós vamos caminhar para o desfecho. Bem, nós vamos observar, então, vamos recapitular algumas coisas, então. Então, hoje nós vimos dois tipos, né, de textos, né? Nós vimos o texto injuntivo, que tem a ver com aquela situação de ordem, orientação, prescrição, né? E o texto injuntivo, ele está muito relacionado à nossa vida cotidiana. Nós temos ali, preciso fazer uma receita de bolo, eu vou recorrer a um texto, né, injuntivo. Eu tenho que saber quais são os procedimentos, como que vai acontecer em período de quarentena. Aí eu vou lá no Diário Oficial e vou ver um decreto-lei. Eu preciso, comprei um jogo novo, como é que esse jogo vai funcionar? Aí eu vou lá no manual do jogo para ver como que esse jogo funciona. Comprei um aparelho novo de celular ou um aparelho novo de televisão, aí eu vou ver como é, aí eu vou nesse tipo de texto, né? Vou procurar esse manual. Lembrando, nós temos os textos prescritivos, como as leis, que eles, né, são mais rígidos, né, não permite que a gente possa ter mais flexibilidade, porque, por exemplo, uma receita, às vezes está falando lá na receita assim, coloque uma pitada de sal, mas às vezes você gosta de uma coisa um pouquinho mais salgada, aí você coloca 2, tá vendo? Então, na receita você pode ter aí essa flexibilidade. Lá na lei, não pode, você está falando, você não pode sair de casa no período da quarentena, porque senão está sujeito a sanção, ou seja, uma penalidade. Aí você não pode fazer. Nós vamos observar também aí a narração com os seus elementos, né? Então, a narração vai ter o narrador, aquele que conta a história. Esse narrador pode se posicionar dentro dos fatos, primeira pessoa, narra aquilo que acontece com ele, ou ele pode contar de fora, contar aquilo que ele está vendo ou observando. Esse contar de fora, nós vamos observar que eu tenho um tipo de narrador que só narra aquilo que ele vê, e eu tenho um tipo de narrador que narra tudo, ele sabe até dos sentimentos das personagens. Por exemplo, eu falo assim, ela caminhou pela rua deserta. Esse narrador está apenas vendo e narrando aquilo que ele está observando. Agora, quando ele fala assim, ela caminhou e estava muito preocupada com as coisas que iriam acontecer naquele dia. Olha, esse narrador, ele sabe tudo. Ele sabe até o que a personagem está pensando, preocupado, o que ela está sentindo, tá? E aí nós vimos o espaço, o tempo e dentro, né?